Olha, o surgimento do rock no ABC, ele se confunde com o surgimento de vários outros movimentos, né. E o rock no ABC, ele sempre teve uma característica bem própria, porque diferente do rock da capital de São Paulo, do rock do ABC, ele tem uma remanescente que é do subúrbio operário, tá. Então aqui era um pouco mais distante as coisas de acontecerem. Então aqui nós tivemos que fabricar nossas próprias guitarras, nossos próprios amplificadores, e tinha toda uma questão de uma distância física e cultural, porque as coisas demoravam para chegar aqui. Mas isso fez com que a gente passasse a ter uma identidade própria, em vários ritmos, não só no rock, como outras tendências musicais. Mas o rock ele sempre foi muito forte aqui, porque ele veio carregado de atitude, tá? Então a gente tinha muito essa questão de divisões e de diferenças entre o rock de São Paulo e o rock do ABC. Existia até um revanchismo e que perpetuou-se até, não digo perpetuou-se, mas ele virou até o final dos anos 80. A partir do final dos anos 80, as forças começaram a se unir e começou a acabar essa subdivisão. Mas até os anos 60, os anos 70, o rock do ABC e o rock da capital era bem diferenciado. E a linha de férrea de trem, a Via Anchieta, fazia essa divisão. Mas tudo isso daí contribuía para o folclore da região, né. Tanto que, era temido se vir para o ABC nesse momento, tá. A fama daqui nossa da região era que nós éramos violentos e que andávamos com machadinha, e tinha todo um folclore em cima disso daí, e que de uma certa forma existia mesmo, mas só que era muito mais exagerado do que se pintava na cena underground. Também tinha nessa mesma época tinha os punk, né, aí tinha o pessoal que era careca do subúrbio, o pessoal gótico, o pessoal do em São Caetano rockabilly, e, assim, no começo tudo certo, né, mas aí começou a aparecer umas treta, né, umas briga, tinha muita briga entre punk, metal, careca, né, então foi difícil, alguns anos bem complicado, né, a gente saía até com um friozinho na barriga, porque tinha muita violência, né. O rock do ABC é um rock de sangue, é um rock de suado, ele é um rock de vertentes de subúrbio operário, tá. As nossas raízes, elas não são focadas na no mainstream, é focado na poluição, no nas trevas de tudo que constitui aqui a o operário, né. O que que é ser um operário no ABC nos anos 60, nos anos 70, você ser um garoto que frequenta o Senai, o Senac, a ET. Então, ó, os anos 80 era ditadura, né, a gente vivia uma época da ditadura, então você não podia andar se você andasse com um bracelete, um alfinete, alguma coisa, os caras já era motivo de encosto na parede geral, era geral. Porque a época que a gente viveu, não tinha, ó, se você era de menor, você não podia andar na rua. Não andava na rua. Você andava de menor, os caras pegavam e levavam embora. Aí, porque você tinha que levar, você levava lá para o lugar, seu pai tinha que tirar você de lá. Se você tivesse no meio da rua, a primeira coisa que eles pediam para você é carteira profissional, para dar uma olhada. Se não tivesse registrado, você ia enquadrado como vagabundagem. Te levava preso. Tinha muita treta, o cara comprava um disco, aí ia sair, os caras roubavam ele o pessoal na escada, então foi bem difícil. Tem uns amigos nossos, né, que a gente abriu a loja em 84. E tem uns amigos que, da época dos setentistas lá, dos rock and roll, né, dos hard pesado, e eles foram para a área punk, né? E a gente tinha muita amizade. Aí nós sugerimos, pô, por que vocês não abrem uma loja de punk lá no Centro Comercial do Carmo, né? Aí os caras resolveram e abriram uma loja de punk em frente à nossa loja, né? Só que assim, a gente tem muita amizade até hoje, mas os nossos públicos assim, é muita diferença, né? Então saía muita briga, né? Então, do punk foi assim, eu comecei ouvindo rock,
E a primeira banda que eu vi, na verdade, nem ainda tinha visto falar de punk, foi Ramones. Eu gostava do Ramones, mas para mim o que veio mesmo, que bateu para punk, foi o Sex Pistols. Quando eu vi o Sex Pistols, foi que... Foi isso que eu quero para mim, mas ainda não tinha banda, não imaginava cantar em banda. Eu gostei assim, da estética do punk, né? O jeito debochado, o protesto nas letras, né? Cê não tem consciência, cê não tem evidência, cê não sabe enxergar o que tem nesse lugar. Então tudo isso então, tinha a ver comigo, porque eu era chão de fábrica, pô, metalúrgico. Então, puta, eu sou trabalhador, sou explorado igual todo mundo aí, né? Então, o punk veio nessa mão de protesto, de greve, tinha tudo a ver com a história de chão de fábrica, né? Então eu adotei o punk para mim como estilo de vida e, pô, tá até hoje, né? Levando a bandeira do punk à frente aí. Eu acho que rock é mais do que música, é atitude, tá? Porque é fácil você falar: "Eu sou roqueiro", né. Agora o difícil é você ter a atitude de roqueiro, você pensar como roqueiro, você ser um transgressor sem precisar agredir as pessoas, você ser transgressor sem precisar violentar a mente das pessoas, só no teu silêncio. Tinha muita briga, né, cara, de punk do São Paulo com o ABC. Você não podia andar, sabe, com qualquer camiseta. Então eu pensei, pô, mas tem uma cartilha, é isso, pô, punk, pô. Aí eu comecei a procurar me identificar mais, aí comecei a ver Proudhon, Bakunin, comecei a estudar o bagulho. Falei, mas punk tem que estudar? Para ser punk? Eu falei, não precisa estudar, mas você tem que ter o conhecimento do que é anarquismo, né? De onde veio a origem do punk. Ela veio da Inglaterra, pô, né? Então surgiu aqui pra gente, mas tinha cara que já tinha banda aqui e não sabia nem que era punk, pô. Sorte que quando eu fui ver o ensaio, o cara não veio o vocal. Aí o cara falou assim, pô, tá, o vocalista não veio, cara. Aí meu irmão falou assim, tem um cara louco pra cantar. Ele falou, o quê? Foi meu irmão, pô. Eu nunca tinha cantado nada, cara. Falei, puta, primeira experiência pra mim. Ele falou, não, é fácil, cara. Tá, pegou a letra, mostrou pra mim. Pô, é assim, assado, vai falando assim, assado, e eles vão tocando, você vai seguindo. Aí eu entrei, falei pro cara, o que eu vou fazer no palco, cara? Não tinha experiência nenhuma, mano. Aí o cara falou, vai mais bêbado que você puder. Essa era a temática do punk, né? Podia estar bêbado lá e fazer qualquer coisa. Aí ele falou assim, mas o que eu vou falar lá, cara? Ele falou, a primeira coisa que você fala é morte aos americanos, porra! Eu falei, caralho, é isso que tem que fazer? E claro, você vai pegando aquilo ali, sem ter experiência nenhuma, o cara fala, faz isso, sei lá, e fazia. E claro que não era isso, na verdade, né, meu? Eu fui, claro, chapado, meus coquinhos, pinga-coquinho, né, meu? Fui lá, já cheguei falando, morte aos americanos, meu! Eu falei, caralho, porra, né, meu? Os caras estão pondo palavras na minha boca, na verdade, né? Não era isso, né? Mas eu, inexperiente, estava nesse negócio. E dentro do punk, para mim, com o desespero, eu fui vendo que não era aquilo, ficar bêbado, ficar fazendo isso, fazendo aquilo. Tipo assim, eu vi os caras, falei, pô, meu, o cara vai ficar chutando lixo, quebrando orelhão? Não, pô, não é isso, pô, o punk, né? A outra é uma coisa que eu queria, porque eu via como uma forma de luta, de protesto. Não você chegar, tudo bem, você vai, faz o que você quiser, mas você tem as consequências do fato que você quer fazer, você pode fazer, tem as consequências que você vai ter que pagar pelo que você fez, pô. A coisa era tudo muito desfragmentada e a Rádio 97, ela conseguiu, eh eh, sistematizar tudo isso daí. Ela foi um grande adesivo, eu costumo dizer. Porque aqui nós tivemos a possibilidade de ter Camisa de Vênus, Plebe Rude, Raul Seixas, Faith No More, Ramones, coisas que até então eram improváveis de acontecerem. A 97 FM conseguiu, através do Rockstrot, trazer tudo aqui para Santo André. Então a 97 FM ela colocou o circuito do ABC na grande mídia. Para a gente ter acesso às grandes lojas de disco, a gente tinha que tomar trem ou tomar um ônibus para ir poder até o Museu do Disco, a Hi-Fi, a Breno Rossi. Então toda essa dificuldade fazia com que os garotos se encontrassem nas estações de trem para que se chegasse no centro de São Paulo para ter acesso aos discos.
Eu trabalhava num banco, né, e aí fui mandado embora, e tal. E aí tinha um amigo meu que tinha alguns discos, eu também tinha alguns discos, e a gente, pô, e na galeria já tinha uma loja de disco também, que era dos amigos da gente, e aí a gente falou: "Pô, vamos tentar abrir uma loja de disco aqui na região, né, aqui em Santo André". Aí, pô, a gente não procurou lugar, tal, e era tudo caro o aluguel, né. E aí a gente achou no Centro Comercial do Carmo, que é tipo uma galeria, né, e o preço era mais acessível, né, e aí a gente resolveu juntar uma parte da minha coleção com a parte da coleção do Carlos, e a gente: vamos meter as caras", aí fomos lá e montamos a loja, sem móveis, sem nada. Os LP na época, né, só era LP, tudo no chão. Só que aí a gente foi no boca a boca, assim, tinha muitos amigos que gostavam, né, e com a entrada do heavy metal forte, né, em 81, 82, então a gente resolveu pôr até o nome de metal a loja, né. E aí, então, mais interessante é que a gente saía, fechava a loja, então a gente ia na loja da Vaticano, que ia lá e a gente se reunia, nós quatro, né, que era amigo de infância, e ficava lá tomando cerveja, conversando, escutando os sons que a gente gostava, tudo. Mas do outro lado, nossos públicos mesmo, assim, não se davam muito bem, né, tinha muita briga, né. E teve várias brigas na na ali no espaço do Centro Comercial do Carmo, né. Só que aí foi aumentando, né. Aí foi indo para outros lugares, a gente saiu do Centro Comercial do Carmo, a gente foi expulso lá, né, o síndico não queria mais a gente foi para Senador Flacker, né. Aí no primeiro dia da inauguração da loja, já saiu uma treta, né, cara? Puta, e aí o limoeiro, já até faleceu, o Punk, ele pegou uma pedra e atirou, bateu em cima do carro assim, e tinha do lado da nossa loja tinha dois tiozinhos que vendia café em pó, sabe pó, café em pó. Estourou o vidro da vitrine do carro, então o primeiro dia já na Senador Flávio já foi punk. Então, o espaço, assim, ficou meio chato, né. É só bar, né, tem pouco espaço, por exemplo, prefeitura quase não tem. Antigamente tinha o Rock em Rio, o Rock em Rua, né, e tinha todas as praças, tinha som, de sábado e domingo, né. Hoje você vê que não tem mais a Casa da Palavra, não tem mais ali no comecinho da Carijosa ali, tinha uma praça que tinha show, então, diminuiu bastante espaço, ficou meio que só em barzinho, né. Beers Festival, na verdade, ele começou quase uma década atrás, aqui em Santo André, quando minha mãe voltou nossa família voltou a morar aqui em Santo André, a gente passou um período morando nos Estados Unidos, e a gente sentiu uma certa carência, e uma vontade de revitalizar, festivais grandes aqui em Santo André. Então, numa parceria com a prefeitura de Santo André, a gente utilizou os espaços, né, da prefeitura e futuramente Parque Central, o Ipiranguinha, eh, e trazendo esses eventos, né, não começou um evento tão grande, mas hoje em dia tem alguns eventos que a gente bate 50, 75 mil pessoas e, se tornou um evento grande e a gente tem muito orgulho disso. As pessoas que gostam de rock aqui no ABC, elas são é como se fosse uma religião, as pessoas são muito fiéis, então eu creio que, principalmente no ABC, o rock nunca vai morrer.